Vamos lá então. Quando a gente tem um entrevistado, a gente tem que ler o currículo. Eu gosto. André Soares Jardine, mais conhecido como André Jardine, que por sinal foi muito bem no São Paulo das divisões de base e, na minha opinião, não sustentaram aquilo que o Jardine queria como treinador profissional. Porto Alegre, Gaúcho, 8 de setembro de 79. Eu sou dia 9 de 66. Atualmente comanda Sub-23. Ganha um título importantíssimo na carreira, que é o título de campeão olímpico, não é para qualquer um, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Carreira como treinador internacional 2003, 2013, categorias de base. Grêmio 2013, 2015, categorias de base. Grêmio 2014, interino. São Paulo 2015, 2016, categorias de base. São Paulo interino 2018, São Paulo efetivado 2019 e não cumprido com a palavra com você, Jardine, na minha opinião. Seleção Brasileira Sub-20 de 2019, Seleção Brasileira Sub-23 atualmente, né? Títulos: Torneio Internacional de Toulon 2019 e os Jogos Olímpicos, que com certeza foi a sua ou foi o seu título mais importante da sua carreira. Por que os gaúchos vêm sempre pra cá e dão tanto certo, hein? Tudo bom, Neto? Boa noite. Essa tua pergunta é difícil de responder, mas realmente é uma coincidência bastante grande aí, né? A Escola Gaúcha de Treinadores, ela tem revelado aí nomes importantes e temos conseguido, né, no cenário de seleção brasileira aí, principalmente, né, ter êxito e que a gente continue assim, né? Não sei exatamente o porquê, mas realmente tem acontecido. Eu tenho entendimento por quê. Isso já vem desde Oswaldo Brandão, vem desde Cláudio Duarte, Rubens Minelli, quando foi para o Internacional. Eu acho que vocês, gaúchos, vocês têm um diferencial na parte tática. Eu acho que vocês têm essa visão tática de jogo forte, de marcação, de parte física, principalmente quando o Tim era meu preparador físico, muitos treinadores que eu tive a oportunidade, Cláudio Duarte, que me lançou no futebol. A visão tática do gaúcho, ela é muito mais forte, ela é muito mais preparatória, ela se fortalece muito mais do que os daqui, independentemente do que as pessoas acham dos paulistas, dos mineiros, de todos os estados, não tem problema nenhum. A minha primeira pergunta para você, desculpa de perguntar, eu fiquei muito indignado em relação àquilo que aconteceu para vocês receberem. Você recebeu a medalha? Porque treinador não ganha medalha, né? Ou ganha agora? Não, Neto, não. A comissão ela Absurdo, né? não sobe no pódio, não. Porque quando aconteceu isso em 88, quando eu fui vice-campeão, a gente ficou muito indignado que o Carlos Alberto Silva não recebeu a medalha de prata. E as pessoas não sabem que o treinador ele é campeão olímpico e não ganha medalha olímpica, o que eu acho isso um erro gravíssimo, né? Mas aí faz uma réplica, tá tudo certo. Você pode falar pra gente por que aconteceu de vocês subirem para receber a medalha, os jogadores não estarem com o uniforme do COB, e essa é uma responsabilidade que todo mundo está colocando em cima da CBF? Neto, sinceramente eu não sei exatamente o que aconteceu ali entre o final do jogo e a subida do pódio, até porque eu tive que atender coletiva de imprensa, eu não participei ali desse momento, dessa tomada de decisão, mas com certeza foi uma decisão institucional, e eu não posso nesse momento me posicionar porque eu realmente não sei exatamente os porquês das coisas, né? Eu vejo muitas pessoas estão emitindo opinião, e eu, para mim realmente omitir a minha, eu vou primeiro me informar bem, saber exatamente, né, as duas versões aí para a gente poder realmente ter uma opinião sobre isso. Então vamos falar da importância desse bicampeonato para você como treinador, que vem das categorias de base, do Sub-23. Quando você estava no São Paulo, você queria continuar sendo treinador do profissional. Essa medalha te dá essa condição para que você faça isso. E parabéns pelo título olímpico que você conquistou para todos nós brasileiros. Obrigado, Neto, obrigado. Realmente uma conquista muito suada, muito difícil, né? As Olimpíadas as equipes foram, na nossa opinião, em um nível
muito alto. Muitas seleções levaram aquilo que se tinha de melhor. Eu acho que a Espanha é um ótimo exemplo, né? Foi com meio time principal aí em campo, de jogadores que estavam jogando a Eurocopa. Algumas seleções tiveram problemas, assim como nós, né? Todos os Jogos Olímpicos, eles têm essa característica, né, de difícil liberação dos principais jogadores. Isso não é um privilégio nosso, né? A gente viu todas as seleções com essa dificuldade, mas eu acho que o futebol brasileiro, ele mais uma vez dá provas de que conta sempre com um número grande, né, de jogadores talentosos. Então, mesmo a gente não podendo contar com todos aqueles jogadores que teriam idade de seleção principal, enfim, e alguns outros que também poderiam ter estado lá, a gente ainda assim, na nossa opinião, a gente tinha certeza que tínhamos conseguido formar um elenco forte, né, um elenco à altura do desafio, e fizemos uma competição, mesmo também com pouco treinamento, uma competição de alto nível, uma competição onde nós competimos muito, nos preparamos muito em relação a informações de todos os adversários, né? Chegamos lá já com muitas informações de todas as equipes da competição, e isso ajudou muito em curto tempo. Então, em todos os jogos a gente entrava sempre com um planejamento muito claro para os jogadores, né? De o que explorar, né, de cada adversário, quais seus pontos fracos, quais seus pontos fortes. E eu acho que isso fez toda a diferença. Assim. A nossa equipe, ela conseguiu enfrentar todo mundo sempre com muita informação, com muita capacidade de enfrentá-los, né? Cada seleção com a sua característica. E fomos premiados assim, com uma grande conquista. Tinha-se uma expectativa muito grande. O futebol brasileiro é sempre uma seleção muito visada, né? E tem uma cobrança muito forte nossa interna, e é justo pela tradição da camisa. Então a gente procurou se preparar realmente à altura aí do desafio, e acredito que tenhamos dado conta do recado aí, não só pelo título, mas pelo futebol apresentado também, que foi, na minha opinião, de alto nível. Jardine, boa noite. Gustavo Soler, obrigado por atender a gente aqui nos Donos da Bola, parabéns pelo ouro olímpico. E eu queria que você falasse exatamente sobre esse ponto, né, de você antes das Olimpíadas pensou numa seleção, fez uma convocação e acabou perdendo diversos atletas, e um atleta que você poderia ter perdido também era o Malcom, né, já que o Zenit não queria liberar ele, o Malcom fez uma força ali para conseguir essa liberação, e como o destino é implacável, né? O Malcom acabando fazendo esse gol do título para a seleção brasileira. Então, como que foi esse planejamento, né? Quando você viu que perderia alguns nomes, alguns jogadores que você queria contar não poderiam participar dos Jogos Olímpicos por imposição dos clubes. Como que foi toda essa situação e essa remontagem tão próxima dos Jogos Olímpicos até a consagração máxima que foi a conquista do ouro? É um grande desafio, né? Realmente, porque a gente, ao longo do processo, vai convocando jogadores sem ter a certeza de que vai poder contar com eles na hora H. Já foi assim no pré-olímpico, né? Que também, eu acho que também engrandece a nossa conquista, porque foi uma vaga onde nós tivemos que conquistar, né? E numa competição duríssima, que dava 2 vagas só, na Colômbia, com o time da casa muito forte na competição para conquistar a vaga. Tivemos que vencê-los, né? Chegar na frente, tivemos que vencer a Argentina também. Mas essa situação do planejamento, que realmente ela é bastante complicada, ela não é mais uma vez digo que não é um privilégio só nosso, né? Então isso acaba igualando, né? Todas as seleções têm esse problema. A gente viu a própria Alemanha, que foi a nossa adversária da estreia, com uma série de dificuldades de conseguir convocar a sua seleção, que acabara de ganhar a Eurocopa Sub-23, né? Um título importante, uma seleção que vinha de um entrosamento muito grande. A gente considerava aí uma das favoritas, mas que chegou nas Olimpíadas e teve uma série de baixas também, os clubes não liberando os jogadores. Deu para perceber que eles, acho que deixaram para negociar e para conversar com os clubes meio em cima da hora. Então começou a esfarelar, né, aquela equipe forte que a gente acompanhou ali na Eurocopa. Então chegaram nas Olimpíadas praticamente com um time novo, né, tendo que entrosar. E com a gente, apesar de termos perdido alguns jogadores, eu acho que a gente conseguiu manter uma base, uma identidade de equipe, né? E aí perdemos da lista realmente que a gente soltou, perdemos o Pedro e o Gerson, né? Que eram jogadores importantes, a gente contava com eles, mas conseguimos... Você conversou com eles, Jardine?
Porque conversei quando eles não puderam ir, você conversou com o Pedro e com o Gerson, porque às vezes a gente critica o jogador, a gente não sabe no fundo, né, o que é realmente que está acontecendo, né? O Pedro ficou muito chateado, né? O Pedro, ele, sem dúvida, que queria muito estar disputando os Jogos Olímpicos. Eu fiz questão de convocá-lo, né? Mesmo em meio a uma polêmica, e na verdade não era nem polêmica, era um posicionamento do Flamengo prévio, né? Pré-convocação de que não liberaria, mas eu sempre peso a vontade do jogador também, né? São sempre três partes envolvidas, né, Neto? É o clube, é a CBF, que tem também o seu interesse de ter a seleção o mais forte possível, e tem a terceira parte, que é o jogador. Então, nessa hora, eu sempre penso que o jogo tem muito jogador que trabalha uma vida inteira, uma carreira inteira para chegar na seleção, para viver um momento desse. E aí eu fui muito firme no meu posicionamento, digo, não, eu vou convocar o Pedro, mesmo que talvez ele realmente confirme o Flamengo não libere, porque eu acho que o Pedro mereceu a sua vaga, fez por merecer não só no Flamengo, mas com a gente. A última data FIFA ali, ele fez 2 grandes partidas. Então eu entendia que a vaga era dele, né? Tanto que a gente não chama o Richarlison na primeira lista, justamente porque entendíamos que a vaga, o Pedro tinha um merecimento muito grande, o Richarlison estava envolvido com a seleção principal, a gente sabia que era uma liberação extremamente complicada, né? Dificilmente o Everton liberaria para as 2 competições. Então jogamos as nossas fichas no Pedro ali no primeiro momento, e no próprio Gerson, né, que a gente também sabia que seria de difícil liberação, mas que vivia grande momento, que também fez 2 ótimos jogos com a gente ali na última etapa. E aí, a partir das 2 baixas, a gente começou a mirar jogadores que pudessem substituir a altura, né? E o primeiro nome era, sem dúvida, o Richarlison. E aí partimos para essa negociação, que foi bastante complexa e só se desenrolou a nosso favor, porque o jogador realmente foi muito firme na condução do processo, né? Se posicionou muito forte com o seu treinador, com a direção lá do Everton. E aí conseguimos, né? Um jogador de seleção principal, obviamente que deu peso também à equipe. Nossa. E acabou sendo fundamental. O Richarlison, ele que, apesar de óbvio da sua convocação, mas ele que partiu para cima, porque ele tem posicionamentos que são maravilhosos, esse menino, né? Exatamente, né? Então, é um menino de ouro, né? Com uma cabeça incrível, com uma humildade impressionante, uma vontade de jogar, de defender as cores do Brasil, e com uma maturidade aí, com um posicionamento, com uma consciência, né, geral das coisas que nos impressiona bastante. Ele foi muito pesado lá no Everton e falou que ninguém tiraria ele, né, das Olimpíadas, que era o sonho da vida dele, que era um dos sonhos dele de carreira, e acabou, realmente fez diferença o posicionamento dele. É verdade, já. Boa noite para você, a Gabriele quem está falando. Obrigada mais uma vez por nos atender, te parabenizo também pela medalha. E a minha primeira pergunta já é relacionada a isso. Eu queria saber se você considera que esse título, essa conquista, muda o seu status enquanto treinador, se você avalia dessa maneira, como você projeta os seus próximos passos dentro da CBF. E a segunda é quase que uma curiosidade de bastidores, assim, porque o Antony disse que antes do jogo contra a Espanha, você teria mostrado a foto do Cafu ali com a taça da Copa do Mundo, e eu queria saber um pouco dessa história e como você usou esse momento, né, essa foto histórica, como uma forma de incentivar os jogadores da seleção olímpica. Então, eu tento sempre dar uma profundidade muito grande, né, aos jogadores, que na seleção são jogadores já consagrados, talvez já financeiramente realizados, né, e a gente tem que conscientizá-los, né, do que é vestir a camisa da seleção, do que representa isso. Acho que nem todos têm a dimensão e nem todos entendem, né, tudo que representa, né, esse momento. E a gente, ao longo dos jogos, ao longo da preparação, vai, em alguns momentos, tentando conscientizá-los, né? E o jogo da final foi um jogo onde eu bati muito na questão da determinação, né? A gente teria que ter muita, porque o adversário ia nos exigir, era um adversário que com certeza ia ficar muito com a bola, ia exigir muito da gente da parte defensiva, ia fazer que todos marcassem, né? Se tivéssemos no jogo 1 ou 2 jogadores que não tivessem aquela disposição defensiva de realmente se dedicar muito pela equipe, eu tenho certeza que a gente não conseguiria o título, né? Então me veio a
me veio na mente o Cafu. A gente tem uma foto muito bonita dele, que é uma foto tirada de dentro do campo. Ele em cima já ele subiu em cima de uma mesa, eu não sei exatamente, mas ele subiu em cima de alguma coisa e ficou mais alto que os jogadores, com a taça na mão, com todo o elenco embaixo, dentro do estádio Yokohama, né? Uma foto muito bonita. E o Cafu é um jogador que eu acho que traduz exatamente o que eu queria dizer para eles, né? Que é um jogador que venceu na vida, na carreira, à base de determinação, de força de vontade, de empenho, né? De dedicação. Então a minha mensagem era aquela de que o talento não seria suficiente, né? O talento talvez nunca falte, né? Para nenhuma seleção brasileira. O que pode em algum momento faltar é essa vontade de se doar pela causa, de deixar realmente a alma dentro do campo, e foi muito em cima disso, né? Que venceria o time mais determinado, venceria o time que tivesse os jogadores realmente com a alma dentro do campo, né? E eu acho que realmente foi isso que fez a diferença dentro do jogo. Você vai... A verdade, nesse dia aí, essa foto do Cafu que ele escreveu, né? Que ele ama a esposa dele, que eu me esqueci o nome dela, até esqueci o nome da minha também. Mas o Pelé ajudou ele a subir para levantar essa taça tão importante para o Jardim Irene. Se eu não 100% Jardim Irene. 100% Jardim Irene. A frase da camisa. A frase da camisa. E o Pelé ajudou ele a subir. Acho que é um púlpito, não sei se está certo, é um púlpito. Isso, né? Acho que porque sim. Coloca a taça. Você tem ideia de continuar na base? Porque a sua carreira é feita na base. E quando você pega um time como da seleção brasileira e você consegue a medalha de ouro, você tem ideia de partir em determinado momento para ser treinador profissional? Neto, claro que eu tenho essa ambição, esse desejo, né? Eu estava muito, muito focado assim, nas Olimpíadas, né? A gente trabalhou demais, mesmo durante a pandemia. Eu fiz reuniões diárias com a minha comissão, a gente não parou em nenhum momento, nunca desconfiamos nunca trabalhamos com a possibilidade de cancelamento, porque isso poderia enfraquecer, né, nosso apetite, o nosso foco. Então a gente se preparou demais para viver essa competição de corpo e alma, e eu não me permitia pensar em outra coisa, né, senão as Olimpíadas. Eu acho que pós agora, a ficha talvez ainda nem tenha caído, né, desse título, que até a gente estava falando com o Branco no avião e a gente se deu conta de que é o primeiro título de nível mundial que o Brasil conquista desde 2002, né, desde aquela foto lá do Cafu fora do país, né, o Brasil não tinha conseguido vencer mais fora aqui das suas fronteiras, né, então realmente foi uma conquista importante para todo mundo, para resgatar um pouquinho desse respeito aí do futebol brasileiro no cenário mundial, ganhando aí 2 seleções, né, também europeias, que é uma coisa que também o Brasil tem sofrido para vencer esses times da Europa. Então a gente ficou muito satisfeito e esse futuro, vamos ver, né, acho que as próximas semanas aí eu quero ouvir também da CBF o que ela pensa aí para mim. O presidente e o Branco sempre comentaram que tem um plano de carreira para mim ali dentro, que não gostariam de me perder em nenhum momento, mas é um momento da gente entender, olhar para o projeto, olhar para o futuro e pensar sim em possibilidade. Vamos ver, eu sou um cara muito, muito tranquilo em relação a isso, feliz demais, né, em poder defender o meu país. A CBF é uma instituição fantástica no sentido de dar realmente toda a condição da gente vencer, né, os títulos com uma camisa tão pesada como é a CBF, mas os próximos dias é que vão realmente me dizer aí qual é o melhor caminho a seguir. E Giardini, perguntando agora a respeito, né, do elenco campeão olímpico, porque a gente tem alguns nomes... O Matheus joga, hein? Esse Matheus já no Sub-20 ele jogou com você bem pra caramba. Matheus Cunha é muito bom jogador e é nessa linha que eu quero fazer essa pergunta pra você, Giardini, porque a gente já tem alguns nomes de atletas que já foram convocados pelo técnico Tite, que tiveram uma ou outra oportunidade, né, principalmente o Douglas Luiz, Daniel Alves, nem se fala, né, campeoníssimo, jogando por onde passou, mas... Desses meninos, né, principalmente os meninos aí com idade olímpica,
Quem você vê hoje que sexta-feira na convocação do técnico Tite não seria nenhuma surpresa o nome dele ser lembrado? Quais jogadores você acha que sexta-feira já na próxima convocação podem ser lembrados pelo técnico Tite? Por tudo não só que eles fizeram nas Olimpíadas, mas por todo esse ciclo e essa consagração final que foi a medalha de ouro. Essa é a parte para mim que mais o Brasil vai sair ganhando, que é esse legado de jogadores mostrando aí que podem, né, chegar na seleção principal, mostrando o seu talento aí com a camisa da seleção. Então, mesmo acho que valeu a pena, né? Foi um projeto que deu bastante dor de cabeça, né? Para cada convocação, a gente acabava desfalcando os clubes, a gente apanhava bastante da imprensa, dos próprios clubes, né? Mas eu sempre via e conversava com o Tite, com o Kleber, né? De que ao final das Olimpíadas, quem mais sairia ganhando seria a seleção principal, porque teria um número maior de opções, né, para convocar jogadores com uma idade e com potencial de crescimento muito grande, talvez aí jogadores para jogar as próximas 2 Copas, né? E eu vejo sim ali no nosso elenco alguns jogadores com um potencial muito grande, pelas Olimpíadas que fizeram, né? Falando dos jogadores que acabaram atuando mais, eu acho que o próprio Diego Carlos fez uma competição de altíssimo nível, é um zagueiro, esse já acima da idade, né? Um zagueiro pronto, eu diria assim, né? Tá vivendo seu auge aí, com uma força física impressionante, uma imposição que nos impressionou bastante. O Guilherme Arana fez uma competição do início ao fim impecável, né? Acho que é um jogador que o Tite também conhece bem e vai com certeza entrar no radar aí com muita força. Já estava, né? Mas acho que ganha pontos, né? Sai fortalecido das Olimpíadas. O Dani Alves, não preciso nem falar, né? É um jogador que eu não conhecia pessoalmente, a gente escutava falar muito dele, né? E convivendo pessoalmente é um monstro, é um jogador que tem uma capacidade de liderança e um foco, uma energia incrível que irradia e que contagia, que agora a gente consegue entender por que ele ganha tudo por onde passa, né? E aí vai lá com uma energia incrível, joga somente com seleções com jogadores aí de 23, 22 anos no auge da forma física, e ele não dá uma brechinha ao lado dele ali, faz também uma competição de altíssimo nível. Os 2 volantes jogaram muito, né? Essa é a verdade. O Douglas e o Bruno Guimarães fizeram uma competição impecável, eu diria, e acho que ganham força também aí para a seleção principal. O Claudinho é um talento promissor, né? Acho que não brilhou tanto nas Olimpíadas como a gente imaginava, mas vejo potencial nele para crescer ainda. Também a seleção é uma coisa recente para ele ainda está numa fase de evolução, então acho que tem chance sim de beliscar um espaço, seu espacinho aí na seleção principal. O Antony é um jogador que eu gosto bastante, traz uma irreverência, uma habilidade, uma criatividade no lado do campo, que eu gosto muito desse tipo de jogador, né? Além de dar controle, é um jogador que dificilmente perde a bola. Ele, quando precisa do 1 para 1, quando precisa de um drible inventivo, uma assistência, ele tem um potencial muito grande. Também vejo um jogador crescendo ainda, não está no seu auge. Acredito que vai atingir daqui a 1, 2 anos aí a sua maturidade completa, né, em todos os sentidos. Então, para mim também tem bastante chance, assim como o Malcolm, né, que acabou jogando menos que ele, mas foi decisivo e tem um potencial muito grande. O Tite, que ele também conhece bem, porque foi quem lançou ele no Corinthians, também me deixou muito impressionado com a maturidade, com a força que tem, com a competência que tem ali para jogar do lado do campo. Então são 2 jogadores de lado de campo aí que podem ajudar a seleção principal, na minha visão, e os 2 da frente. O Richarlison já é uma realidade, né? E o Matheus Cunha realmente é um atacante, para mim, com cara de seleção brasileira, porque é aquele tipo de atacante completo, né? Que faz gol, que sabe jogar quando precisa, sabe fazer uma tabela, sabe cair dos lados, né? Tem potência, tem velocidade, tem faro, tem apetite, tem uma mentalidade muito forte, muito vencedora. Então, é praticamente um time inteiro aí de opções para o Tite, e a partir da semana que vem a dor de cabeça é dele aí na hora de convocar, porque ele realmente ganhou bastante opção aí.
Pô, Giardini, primeiro de agradecer da sua entrevista, que você escolha o caminho certo para sua carreira. Parabéns por esse título tão importante que você conquistou, né? Você como um gaúcho, né? Como um entendedor de futebol, né? Acho que o São Paulo não foi legal com você no momento que você estava com o treinador, mas isso a gente deixa para outras entrevistas e que você escolha aquilo que o seu coração te permitir, né? E que você tenha muito sucesso, que é o desejo para você, tá bom? E muito obrigado de você ter ganho essa medalha de ouro para nós. Obrigado, Neto. Obrigado, parabéns aí pelo teu programa, pelos teus programas, né? Gosto bastante e também te agradecer a oportunidade. Mais uma vez, conta comigo sempre que precisar aí.